Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi bom? Poliplanta, seja bem-vindo. Seu Jair, seu entrou, seu Jair. Seja bem-vindo, seu Jair. Que bom que o senhor está aqui comigo. Eliane, Cícero. Sejam todos bem-vindos, gente. Paz do Senhor para vocês. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi bom? Fizeram coisa... Convidaram o Senhor para estar com vocês? Trouxeram o Senhor à existência na vida de vocês? Estão praticando o que estão escutando? Para ver transformação? Rita Fernanda, seja bem-vinda. Maria Teres, seja bem-vinda. Lucon, Sônia, sejam bem-vindos. Gente, uma coisa importante, tudo que vocês aprendem aqui... Adi, seja bem-vinda, boa noite. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Tudo que vocês aprendem na palavra, seja escutada ou seja lida, vocês precisam colocar em prática, viu? Cada um de vocês precisa colocar em prática para ver transformação na vida de vocês. Então, quando eu tô aqui perguntando para vocês se vocês colocarem em prática, eu não tô apenas fazendo uma mera formalidade, não. Tô lembrando vocês que vocês têm que botar em prática, tá, gente? Senão não tem como haver transformação em você para ficar parecido com Jesus se você não praticar a palavra que você está lendo, que você está aprendendo. Paz do Senhor para todo mundo, vamos entrando. Claudenor, verdade, né, Claudenor? A gente tem que praticar. Então, trazem Deus à existência na vida de vocês, trazem Jesus à existência, convida Jesus, Deus, o Espírito Santo para passar o final de semana, para ir na padaria, para limpar o carro, para lavar, para levar um lava-jato, enfim. Eu não sei aqui onde vocês estão me vendo, né? Estão me escutando, de onde vocês estão. Mas aqui no Rio de Janeiro, quando as pessoas têm carro em casa, geralmente no final de semana, elas botam o carro no lava-jato, né? Ou pega lá a mangueira que está dentro da sua casa, se morar em casa, e lava o carro. Pelo menos com a minha família era assim. Domingo era o dia que o meu padrasto tirava para lavar o carro. Então eu sempre ajudava ele para lavar o carro lá da família, nos domingos. Limpar o quintal, cuidar dos cachorros. Então chama Deus sempre à existência para vocês também estarem participando Deus da vida de vocês, para poder haver uma interação nesse relacionamento. Ok? Gente, acho que já entrou bastante gente, né? Já entrou bastante gente já. Obrigada a todas as pessoas que estão curtindo e estão compartilhando, tá bom? Vamos então começar? Deixa eu me apresentar, que entrou bastante gente nova. Tá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui te auxiliando no seu processo de cura e libertação com o Senhor, ensinando você, cristão e não cristão, a ter um relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos começar? Vamos convidar os protagonistas para estar aqui conosco, fazer uma oração. Onde você estiver aí, acompanha a oração ou faz a oração do seu jeito, mas vamos convidar Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento contigo, Senhor, por essa live, por essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, da Tua presença, perante a todos nós, Senhor. Pai, eu peço a Tua presença aqui conosco, Senhor. Estamos com corações abertos e receptíveis à Tua presença e à Tua palavra, Senhor, para aprendermos de Ti, Pai, para ficarmos cada vez mais parecidos contigo. Ensina-nos, Senhor, a ter corações mais disciplinados, a ter corações mais disponíveis para Ti, que os nossos ouvidos venham estar voltados para você nesse momento, e que nenhuma distração, Pai, venha atrapalhar esse momento conosco, Pai, aqui, para a gente poder estar sintonizados com o Senhor, conectados com o Senhor 100%, para vermos aprender de Ti e ao mesmo tempo colocar em prática em nossas vidas para sermos transformados pelas Tuas mãos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Vamos começar, gente? Vamos lá? Já está curada pelo poder do nome de Jesus, Patrícia. Eu não sei o que é, mas existe um detalhe importante nas todas as situações que a gente passa. Obrigada, seu Tiago. Que Deus abençoe sua vida, viu, pelo presente. Existe um detalhe importante na nossa vida com o Senhor, que Ele supre tudo nosso, que é o relacionamento com Deus. Entende? Então, muitas pessoas me pedem oração, eu oro por vocês, eu apresento ao Senhor e oro por vocês, ok? Porém, vocês também precisam fazer a parte de vocês em se relacionar com o Senhor, aprimorar mais, desenvolver mais o seu relacionamento com Ele e sempre estar priorizando a Deus na vida de vocês.
Isso que eu falei aqui no início da live, se vocês trouxeram Deus à existência na vida de vocês no final de semana, precisa acontecer todos os dias. Vocês precisam fazer de Deus uma pessoa que anda com vocês 24 horas por dia, ok? Isso é pela fé, gente. A gente precisa trazer pela fé. Deus é fé e a fé é Deus. Então a gente precisa trazer Deus à existência para a gente sair da parte didática e viver a parte prática com o Senhor. Mas a senhora já está curada em nome de Jesus, Patrícia. Tenha certeza disso, tá bom? Vamos então começar a live? O tema da live hoje é o que fazer no tempo da espera. Tá bom, senhora Carmen? Eu vou apresentar a sua irmã também em oração, tá bom? Vamos então começar aqui? O que fazer no tempo da espera? Eu não sei se vocês sabem, mas o tempo da espera, ela antecede as bênçãos e as promessas do Senhor para sua vida, ok? Então, o tempo da espera, ele é primordial para fazer, para fazer os últimos ajustes finais, vamos botar assim, os aprimoramentos para poder você vir a receber de Deus o que Deus tem para sua vida. Então, todos nós, sem exceção, todos nós passamos pelo tempo da espera. Uns passam por uns tempos da espera mais longos e outros passam por um tempo da espera mais curto. Aí você me pergunta assim, mas por que um é mais longo e outro é mais curto? Depende do propósito de Deus para sua vida. Depende do propósito de Deus para sua vida. Depende se você está fazendo de Deus a sua prioridade, como é que está o seu relacionamento com Deus, entende? E depende também do seu posicionamento para com o Senhor. Então, uma coisa leva a outra, entende? Então, a sua fé precisa estar Senhora Vera Lúcia, eu não sei do que se trata, eu não lembro a palavra que eu falei semana passada, mas depois você me fala por chat, tá bom? Então, o seu tempo, no tempo de espera, você tem que estar mais próximo de Deus, mais receptível a Deus e procurando Ele com maior intensidade, ok? Isso tudo que eu falei para vocês tem diferença. Então, vamos começar aqui para a gente poder começar, para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco. Vamos lá? Todo processo, meu, teu, de cada um aqui, todo o nosso processo tem o tempo de espera, como eu falei, ok? Esse período, ele é crucial. Esse período do tempo de espera é o divisor de águas no seu processo todo para você receber os propósitos de Deus. É onde o vaso passa pela fase do acabamento e requer os ajustes detalhados. Então, vamos lá. Você é o vaso do Senhor, que era barro, que no decorrer do teu processo, você entrou como barro no decorrer do seu processo. Você foi lá, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, reconheceu Jesus como Filho de Deus, você é um barro. Você está sem forma, ok? Você é apenas ali eu esqueci o nome que se dá, mas você é o barro que está ali sem forma. Você era a velha criatura que está querendo se tornar uma nova criatura, correto? Então você vai ser moldado, aquele barro ali vai ser moldado pelas mãos do Senhor para virar um vaso. Só que do barro para virar o vaso, existem várias etapas que esse vaso precisa passar, que é o seu processo, ok? Quando você chega já na fase da modelação do vaso e que você já está quase pronto para ser colocado na prateleira, por que quase pronto? Porque precisa passar pela parte do forno. Todo vaso de cerâmica, ele vai para o forno para poder terminar de fazer o acabamento dele para poder ser botado na prateleira, ou seja, para poder ser visto. Então, todo esse processo aqui que eu estou te falando do vaso, do barro, ele está sendo feito dentro de uma oficina, ou seja, ele não está à mostra. Ele está passando pelo tempo de processo dele, que é a cura e a libertação que você está passando, ok? Então, a nossa cura e a libertação, geralmente acontece nos bastidores, elas não ficam em evidência. Porém, a fase do vaso para ser exposto, que é a hora que a gente recebe a promessa e os milagres de Deus, ok? Você já passou por todo esse processo, por todas essas etapas e está exposto lá na prateleira para as pessoas verem você ficar em evidência, tá bom? Então, Deus te pega no barro. Seu Jair, boa noite, seja bem-vindo. Brenda, boa noite, seja bem-vinda. Então, Deus te pega no barro, te modela,
te transforma, coloca você no forno, sai do forno, se sair do forno com rachadura, ele refaz de novo, até você ficar do jeito que ele quer. Porque Deus só vai entregar na sua mão a promessa que ele tem para ti, os propósitos, os milagres, os planos dele para sua vida, se você estiver de acordo com a vontade dele. Entende? Então, o tempo da espera é o tempo que se faz necessário para ele modelar você, ajustar você o que ainda falta. Porque todo o teu processo você já passou de modelagem. O tempo da espera é o tempo final, é o tempo que antecede a promessa. Então, o que a gente precisa fazer no tempo da espera? O tempo da espera, você não tem que levar a palavra espera ao pé da letra. Porque tem muitas pessoas que interpretam o tempo da espera como não fazer nada. Como apenas esperar acontecer para chegar na tua mão. Ok? A gente precisa entender algo aqui. Deus luta as nossas lutas. Ele vai lá e vence as nossas guerras. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa estar em movimento. A Bíblia mesmo fala que Deus chama aqueles que estão em movimento e não aqueles que estão parados. Então você, no seu tempo da espera, você não tem que ficar na rede bebendo água de coco esperando o tempo passar. Você tem que fazer a sua parte. Entende? Então, quando Deus diz para você assim, agora é comigo. Vira e mexe, a gente está escutando um profeta falar, né? E que Deus mandou, ele tá falando, tá lá vencendo as suas guerras, vai falar, não, agora é comigo, você fica quietinho aí, que eu vou lutar suas guerras, eu vou vencer tudo, e agora é comigo. Deus te levantou do trono e vai lutar por você. A gente vira e mexe, escuta nas pregações das pessoas falando, dos profetas falando. Eu também já cansei de falar isso aqui. Ou você ouve, descansa, que Deus manda você falar, descansa, que eu tô no controle de tudo, correto? Ou também ele fala, espere pelo tempo de Deus, espere pelo meu tempo. Aquieta a tua alma, espere pelo meu tempo. Deus também fala. Essas três frases, vamos botar assim, mais comuns que a gente escuta, não é apenas um convite para descansar. Ok? É um chamado para entregar o controle que está na tua mão do teu processo. Porque quando a gente passa pelo processo com Deus, a gente não libera tudo para Ele. Então, nesse tempo, assim, que Deus começa a falar, descansa, deixa o que eu tô fazendo, agora é comigo, não é mais contigo, agora eu só quero que você adore, que você ore, que você busque, ok? Essa hora é a hora que você tem que dobrar o seu joelho e falar, Senhor, tá aqui, toma, tá tudo no teu controle, tudo na tua mão, eu não quero saber de nada, eu só quero receber o que o Senhor vai fazer por mim. Eu confio 100% em ti. Eu estou colocando nas tuas mãos o controle da minha vida e eu vou aceitar tudo que vier de você, conforme a sua vontade. Ok? Então já começa com o desafio, seu tempo da espera. Por isso que eu falo que o tempo da espera não é só ficar esperando. A gente precisa fazer a nossa parte. Ok? Então, é um convite para descansar, porém, também é um convite para você entregar o controle da sua vida e de todas as áreas da sua vida na mão de Deus. E continuar fazendo a sua parte. Aí você me pergunta assim, qual é a minha parte? Então, se eu entreguei todo o controle na mão de Deus, se Ele está lutando as minhas guerras, se Ele manda eu descansar, se Ele fala que agora é comigo, o que eu tenho que fazer? O que eu, mero mortal, tenho que fazer? Continuar o seu relacionamento com Deus. Como é que é o seu relacionamento com Deus? Você não tem que procurar o Senhor. Cris, você entrou, glória a Deus pela sua vida, amor, que bom que você está aqui. Você não tem que continuar o seu relacionamento com Deus. O que é o seu relacionamento com Deus? Como é que você desenvolve o seu relacionamento com Deus? Você não busca o seu relacionamento, você não busca Deus em oração? Você não busca a presença de Deus no secreto? Você não ora, você não adora, você não jejua? Você não lê a palavra? Essa é a sua parte. O descansar em Deus não é a gente ficar sem fazer nada e deixar Ele fazer tudo. Não, Ele precisa ver o nosso interesse no tempo da espera. A gente precisa estar interessado. O maior interessado em viver os propósitos do Senhor é Ele e a gente. Cada um aqui tem o seu propósito de vida. Entende? Então, cada um, de acordo com os propósitos de Deus,
precisa fazer a sua parte no seu processo. Então, Deus está mandando você descansar? Ok, mas você continua adorando, você continua buscando, você continua fazendo leitura da palavra, você continua praticando a palavra, você continua trazendo Deus à existência na sua vida, você continua em oração com Ele. Isso você nunca vai deixar de fazer, porque isso é o relacionamento que você gera com Deus. Se você deixar de buscar, se você deixar de ler a palavra, se você deixar de orar, de jejuar e de adorar, você não tem relacionamento com Deus. Você está vivendo uma vida de religiosidade, aonde você vai para a igreja, consagra lá com as outras igrejas, né, o culto ali, cultua ali, e volta para casa. Você marca o ponto do teu cartão lá no domingo e volta para casa. Aonde Deus se encaixa nesse meio do caminho? Em lugar nenhum. Porque você foi numa igreja, você foi num culto. Mas a intenção do seu coração que você foi no culto, você foi cultuar o Senhor, ou você foi encontrar os seus amigos para poder ter uma confraternização ali, naquele domingo ali? Entende? Então você precisa manter o seu relacionamento com Deus ativo, em conexão 100%, e não descansar num modo tipo, eu não preciso mais fazer nada. O descansar em Deus é acreditar que Ele está trabalhando. Mara Barreto, obrigada, que Deus te abençoe. É acreditar que Deus está trabalhando e que você precisa fazer a sua parte. Entende? Agora vamos continuar aqui. Estou falando que a gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Já dei uma antecipada aqui, que é fazer a leitura da palavra, adoração, oração e jejum, continuar o seu relacionamento com Deus. Mas também tem outras duas coisas importantes. Primeiro, acreditar. Você precisa acreditar na palavra que foi lançada sobre a sua vida. Você precisa acreditar que Deus vai fazer independente da circunstância que você está passando no momento. Porque muitas das vezes no nosso processo, as circunstâncias que nós passamos, muitas das vezes a gente entra em dúvidas pensando se Deus vai fazer ou não. Então, acreditar é fundamental no seu processo com o Senhor. Você não pode esmorecer, você não pode deixar uma sementinha da dúvida entrar no seu coração. Porque quando a dúvida entra, sabe uma avalanche? Eu nunca vi a neve, mas eu já vi pela televisão ou pela internet. Sabe quando a avalanche ela chega rompendo tudo? É a sementinha da dúvida quando entra dentro de ti. Entende? É uma avalanche que sai detonando tudo. Ou seja, tudo que você construiu com o Senhor no seu processo, ok? Ele falando e você acreditando, a partir do momento que gera uma dúvida dentro de você, é uma avalanche que está adentrando na sua vida, que está passando por cima de tudo no meio do caminho. Então, a semente da dúvida... Márcio Gato, que Deus te abençoe, obrigada pelo presente. A semente da dúvida não pode existir. Então, você tem que ter certeza absoluta que a palavra que Deus te deu vai se cumprir na sua vida. E outra coisa aqui, que a gente também precisa aqui andar junto com acreditar. A fé. Lembra que eu tenho falado nas lives e também no decorrer dos vídeos que vocês vão vendo, que a fé é uma decisão? A fé não é um sentimento? A fé, ela não oscila. Conforme você está no seu dia, você está com a fé fraca ou você está com a fé forte? A fé é uma decisão que você decidiu acreditar na palavra que foi lançada sobre a sua vida e que vai acontecer. Entende? Então você pode estar mal, você pode estar bem, você pode estar doente, você pode estar sadio, você pode estar com tudo favorável a você, como você pode estar com tudo desfavorável a você. Mas se você manter a sua fé acreditando que Deus te deu uma palavra e que ela vai se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir na sua vida. Porque você decidiu acreditar. E a única pessoa que pode desfazer, de acreditar, de não acontecer, somos nós mesmos. Então nós somos os nossos maiores vilões no nosso processo. Sandra, de Manaus, seja bem-vinda. Que bom, já cheguei em Manaus. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Entende? Entende, gente? Então,
Nós mesmos, Deus lançou a palavra na nossa vida, Deus está tratando a gente, Deus está curando a gente, Deus está libertando a gente, mas nós somos os vilões. Brenda, obrigada, que Deus te abençoe, querida. Mas nós somos os vilões de nós mesmos para não vivermos as promessas e os planos de Deus para a nossa vida, porque a gente se sabota. Então a dúvida, a incredulidade não pode entrar dentro de você e fazer morada. Quando você começar a ter pensamentos contrários ao que Deus te falou, ou começar a ter pensamentos de situações e pessoas que Deus já tirou, ok? Porque o inimigo, o inferno, ele vai justamente trazer lembranças do seu passado para fazer você voltar ao passado. Porque uma vez que você volta no passado, você paralisa o seu processo de agora no presente. Porque a sua mente vai lá atrás. Então, quando começar a vir pensamentos para você contraditórios ao que Deus já te falou, ou alguém que Deus já tirou da sua vida, repreende na mesma hora pelo poder do nome de Jesus. E fala, isso não pertence mais à minha vida. Se Deus tirou, não faz parte de mim. Se Deus tirou, não é para poder estar na minha vida. Então, fica onde está, porque eu vou viver a promessa do Senhor. Eu vou viver os milagres de Deus. Eu vou ir de encontro ao que Deus tem para mim. Entende? Então, primeiro, acreditar. Segundo, fé. Acreditar e fé precisam andar juntos no seu tempo de espera com o Senhor. A gente precisa ter aqui algo de conhecimento que Deus está aqui martelando dentro de mim para falar. Rapidinho. O seu tempo de espera também é um teste de Deus. É um teste para testar a sua confiança nele. É para testar a sua entrega a ele. Para testar se você realmente acredita nele. Entende? Então, o seu tempo de espera, além de você estar esperando para Deus estar lá lutando as suas guerras, as suas batalhas, e você está fazendo a sua parte, ele está testando você, literalmente no sentido da palavra, ok? Para poder entregar, para poder se você vai sustentar o que ele vai entregar nas suas mãos. Então você está esperando, ok? Deus te entregar, ao mesmo tempo você está sendo testado por ele. Então você não pode esmorecer de forma alguma no teu tempo de espera. Você não pode esmorecer na fé, você não pode esmorecer no seu comportamento com o Senhor. Você não pode achar que não tem ninguém olhando e ir lá fazer, porque Deus está vendo, Deus está em todos os lugares, que ele é onipresente. E ele sabe a intenção do seu coração antes de você fazer alguma coisa. Entende? Então você tem que andar ali alinhado com o Senhor. Independente ou não se está tendo barulho, independente ou não se está falando contigo. Alinhado. Paralelo a Deus. Entende, gente? Então, seu tempo da espera, muitas pessoas interpretam como algo que tipo, não preciso fazer nada. Mas não, é o lugar que você mais trabalha. Porque é o lugar que você se mantém em vigilância 24 horas por dia. Entende? Você se mantém em vigilância o tempo todo. Justamente porque você não quer perder o que Deus te prometeu. Então você se mantém em vigilância para não errar, para não deixar que errem contigo, para você não dar legalidades, para o inferno não atuar, para você continuar exercendo a fé, para você continuar acreditando e para você desenvolver o seu relacionamento com Deus com maior profundidade. Só que tem um porém aqui interessante. Falando assim, Ananindeuá, no Pará. Que legal! Eu tô bem lá na cima do Brasil, né? Na parte de cima, a parte norte, né, do Brasil. Que legal! Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Obrigada, Brenda. Que bom que você tá aqui comigo. Então, voltando aqui. A gente precisa... Eu até me perdi, gente. Desculpa, mas vamos voltar aqui. A gente precisa manter com o Senhor... Lembrei. O seu tempo da espera... Tudo isso que eu te falei aqui, que parece ser muita coisa, resume numa única situação com o Senhor. O seu relacionamento com Deus. Então, se você conseguir manter ativo, ok? Todos os dias, você procurar a Deus um pouquinho e trazer Deus à existência na sua vida,
você vai conseguir manter a vigilância, a fé, o acreditar, o procurar o Senhor, a desenvolver com Ele a leitura da palavra, a oração, o jejum, tudo ali. Por quê? Porque você está mantendo um relacionamento com o Senhor. Quando eu falo para você trazer Deus à existência na sua vida, é literalmente no sentido da palavra. Ok? É você tirar o Deus da Bíblia Sagrada e trazer Ele para a sua vida e para a sua rotina, o seu dia a dia. É você chegar para o Senhor e falar, acordar de manhã, vamos dar um exemplo aqui, vou contar para você a minha rotina, para você entender o que é trazer Deus à existência. Eu acordo de manhã, por volta das 3 da manhã, você não tem que acordar às 3 da manhã não, ok? Eu que acordo. E consagro o dia a Deus, oro ao Senhor, consagro a Deus, entrego o meu dia para Ele, convido Ele para passar o dia comigo. Ok? No decorrer do meu dia a dia, no decorrer do dia, do almoço, café da manhã, ter que ir na rua, resolver problema, eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor venha comigo. Eu tenho que ir ao banco, vamos comigo ao banco. Eu vou almoçar. O que eu vou fazer para o almoço? Entende? Ah, tem isso dentro de casa. Vamos cozinhar comigo? Isso é trazer Deus à existência, gente. Pai, eu preciso fazer compras. Você pode diminuir os preços desses produtos para mim? Isso acontece. Tudo que eu tô falando para vocês aqui acontece. Quando eu tenho que fazer compras, Deus fala para mim, fala assim, filha, escreve na lista o que você precisa, me diz o valor que você precisa, que eu vou providenciar para você. Entende? É assim que Deus trata comigo. Por isso que eu tô falando para vocês que vocês precisam trazer Deus à existência. Por isso que eu perguntei aqui no início da live. Foi final de semana, vocês trouxeram Deus à existência na vida de vocês? Isso precisa acontecer. No início você vai achar estranho, mas depois você vai se acostumar. Obrigada, Cris, que Deus te abençoe. Você vai se acostumar. Conforme você for se acostumando, quando você não fizer, você mesmo vai se falar assim, eu não falei com Deus hoje. Eu não convidei Deus para estar comigo. Eu passei o dia sozinho. Você vai começar a sentir falta da presença de Deus. E é justamente isso que Ele quer. Que você sente falta, que você traga Ele à existência, que você participe Ele da sua vida, porque o que Ele quer ter contigo é o relacionamento que Ele tinha com Adão em Gênesis. Entende? Antes de Adão pecar junto com a Eva, ele tinha um relacionamento com Deus, direto com Deus. Adão não tinha intermediador. Adão falava direto com Deus. E Deus falava diretamente com ele. De uma forma que os dois se entendiam. É esse relacionamento que Deus quer ter contigo. Então você não pode colocar barreiras, você não pode colocar empecilhos, você não pode colocar limitações no Senhor. Porque o Senhor, para Ele, não tem nada com Deus é limitado. Tudo com Deus é ilimitado. Ou seja, não tem barreiras, não tem limites. Entende? Então você precisa trazer Deus à existência na sua vida e acreditar que aquela pessoa ali que você está falando é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Entende, gente? Tá vendo? Ó, o seu limpos da palavra João. Verdade, isso acontece em toda a compra mensal minha. Isso é trazer Deus à existência, é acreditar, é exercer a fé. A gente precisa fazer isso. Entende? A gente que a gente que depende do Senhor para tudo, a gente precisa, não só a gente que depende, mas todas as pessoas precisam trazer Deus à existência. Entende? Para a gente poder desenvolver o relacionamento com o Senhor. E isso aqui que eu tô falando para vocês é exercer a fé. Você está desenvolvendo a sua fé com Deus, porque a fé é acreditar em algo que a gente não vê, a gente sabe que existe, sabe que está acontecendo, ok? Isso é a fé. Deus a gente não vê, a gente sabe que existe, e a gente sabe que se a gente manter um relacionamento com Ele, Ele vai começar a se manifestar pra gente, ok? Então traga Deus à existência na sua vida. Isso tudo, não só no tempo da espera, isso tudo no decorrer do teu processo todo. Exerça a sua fé e acredite, sempre. Sempre seja uma pessoa positiva. Por mais que a situação não tenha dado certo como você queria, algo dali Deus quer te ensinar. Algo dali foi um livramento que não era para você fazer.
Então, ao invés de você reclamar que não está do jeito que você gostaria, ou que não aconteceu do jeito que você queria, seja grato ao Senhor. Porque se não aconteceu do jeito que você queria, porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Entende? Então, começa, ao invés de achar ruim, começa a agradecer. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. De algo que aconteceu. Algo simples, uma besteira que aconteceu comigo essa semana aqui. Não foi nem comigo, foi uma terceira pessoa. E eu tava passando e escutei. E de novo eu passei e escutei. E eu falei, gente, por que as pessoas têm dificuldade em agradecer a Deus pelas pequenas coisas? Porque a gente tem que ser grato por Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. A gente tem que ser grato a Deus a todo momento, a todo instante, com tudo. Entende? Eu passei por uma situação semana passada. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, ok? Então, semana passada, o Rio de Janeiro tava muito, muito, muito quente. Muito quente mesmo. E tava de um jeito insuportável. E uma pessoa chegou e falou assim, aqui não chove. Chove em todos os lugares do Brasil. Chove em São Paulo, chove no Sul, chove em todos os lugares, tá frio. E aqui não chove. Aqui tá sol direto, aqui não chove. Aí eu lembro que eu dei um sorrisinho, falei nada, saí, fui embora. Passei. Aí hoje eu passando de novo, só que hoje estava chovendo. Hoje está chovendo, na verdade, e a temperatura caiu. E eu tô lá dando graças a Deus que a temperatura caiu, que tá chovendo. Eu tava até voltando da rua com chuva mesmo, eu tava andando na chuva, enfim, tava me molhando. Quando eu passei pela pessoa, a pessoa estava falando, em vez de chegar e agradecer, tipo, uns dias atrás a pessoa tava falando que não tava chovendo, que tava calor, hoje que está chovendo, ela me solta essa. Tá chovendo, mas o calor continua. Aí quando eu entrei dentro de casa, eu falei assim, gente, por que as pessoas têm dificuldade em agradecer o mínimo que Deus dá? Eu tô toda feliz aqui que tá chovendo, que a temperatura caiu, e tô sendo grata ao Senhor, e a pessoa, em vez de agradecer, porque Deus atendeu o pedido dela. Deus mandou chuva, Deus diminuiu a temperatura. Deus deu uma queda brusca na temperatura. Tava quase 40 graus, agora tá 20 e poucos. Entende? Mas em vez da pessoa que já é uma pessoa pessimista, uma pessoa que só vê o lado negativo da situação, ela, em vez de agradecer pela temperatura que caiu, pela chuva que veio, ela preferiu reclamar, dizendo que ainda está calor. Então, esse hábito que muitas pessoas têm precisa ser cortado. Porque isso é hábito. E são esses hábitos que afastam a gente de Deus. Porque isso é uma murmuração. Isso é uma reclamação. Então precisamos ser gratos o tempo todo. Por qualquer coisa que seja, por mínimo que seja, por máximo que seja. Entende? Precisamos ter um coração agradecido. Ok? Então isso tudo aqui. Obrigada, Receita. Que Deus te abençoe, querida. Então precisamos também, isso, a parte do agradecimento, do reconhecimento, do agradecimento, do acreditar e da fé, tudo faz parte do tempo da espera, ok? Vamos continuar aqui. Qual seria também uma outra parte? Confiar. Tem umas duas partes importantes aqui. Confiar. Então você primeiro acredita na palavra que foi lançada sobre a sua vida. Você exerce a fé, ou seja, está passando ali o seu dia a dia, passando as adversidades, passando os obstáculos, você está exercitando a sua fé, acreditando fielmente que Deus te deu uma palavra que ela vai acontecer na sua vida. Ok? Ok. A partir desse momento também você precisa confiar. Que aí gera a parte que eu te falei lá da dúvida, de você não deixar a incredulidade adentrar no seu coração, senão vai fazer igual uma avalanche que vai devastando tudo. Então você precisa exercer a sua fé, você precisa confiar e você precisa acreditar. Ok? A confiança, ela anda junto com uma ação que muitas de nós fazemos, muitas das vezes sem perceber e outras vezes percebendo. Então, a partir do momento que você confia em Deus, que você entregou o controle para Deus,
que Deus está lutando as suas guerras, que Deus está vencendo as suas batalhas, que você está no tempo da espera, que você está acreditando, você está exercendo a fé, você não pode tirar de Deus o que você já entregou. Obrigada, querida, que Deus te abençoe. Entende? Então, a confiança, ela vai andar junto com o que você entregou de controle para Deus. A oração que você fez, entregando para o Senhor o controle da sua vida, ou de que você estava segurando, você entregou para Ele, para você ficar dentro do tempo da espera de acordo com a vontade do Senhor. Quando a gente entrega algo nas mãos de Deus, a gente não pode tirar da mão dele. E muitas pessoas aqui fazem isso inconscientemente. Por que inconscientemente? Porque começa a querer resolver, a tentar achar solução para aquilo que você já entregou em oração para Deus. Uma vez que você entregar algo para Deus em oração, obrigada, Cris, obrigada, Brenda, que Deus abençoe vocês. Uma vez que vocês entregam para Deus em oração, vocês têm que deixar na mão de Deus. Como é que vai ser, quando vai ser, qual o desenrolar, o que vai acontecer, não interessa mais a ti. É controle de Deus. Por isso que o tempo da espera se faz necessário. Por quê? Porque Deus está moldando você. Deus está moldando a gente. Principalmente aquelas pessoas que gostam de ter controle de tudo. Acha que se não tiver na mão dela, não tiver sob o domínio dela, não tiver sob o controle dela, não acontece. O tempo da espera para pessoas assim é um treinamento. É uma escola. Entende? Porque tá quebrando o ego. Deus está quebrando o orgulho. E mostrar para aquela pessoa ali que por mais independente que ela seja, por mais controladora que ela seja, ela precisa aprender a descansar e confiar, acreditar e exercer a fé em Deus. Então o tempo da espera, gente, é lapidação. O tempo da espera é cura, é libertação. O tempo da espera faz parte do seu processo, mas é literalmente o final do teu processo. É aqueles resquícios que passaram. Vamos supor que o seu processo foi uma peneira. Aí dessa peneira vem um funil, ok? Aí depois vem uma peneira de novo, depois vem um funil de novo. O negócio vai se estreitando, vai se afinalando. Esse é o tempo da espera. Ela está terminando de dar os retoques finais em ti. Só que conforme você passou no seu processo, algumas coisas passaram desapercebidas. De você, não de Deus. Porque Deus sabe de tudo. Só que você tenta esconder de Deus o que você tem ainda, que precisa ser curado, que precisa ser liberto. Porque o que você ainda está escondendo, o que você ainda está deixando assim para escanteio, guardadinho, é justamente o que Deus quer tirar. Então ele vai te colocar no tempo da espera. E é justamente essas coisas que a gente não deixa Deus mexer, porque dói mexer, dói relembrar, dói tudo, de todas as formas, que a gente vai deixando ali de escanteio assim, né? Vai deixando assim de ladinho e vai passando pelas outras partes, que se essas partes que você está deixando escondidinha não forem libertas, não forem curadas e não forem saradas, vai atrasar a entrega da promessa, vai entregar a entrega do propósito, vai atrasar tudo. Porque para você receber de Deus o que Ele tem para a sua vida, você precisa estar 100% liberto, curado e sarado. Então não adianta tentar enganar o Senhor, não é enganar no modo de querer enganar. Não adianta tentar se omitir, não adianta tentar esconder, porque Ele sabe que está aí. Então o tempo da espera são os ajustes finais, é a lapidação final, entende? Então o que você confiou ao Senhor em oração, entregou para Ele o controle da sua vida, ou de algo que você estava aprendendo contigo, deixa nas mãos do Senhor. O Senhor tem poder sobre todas as coisas, tem a inteligência de tudo, ok? Ele é capacitado para isso, vamos colocar dessa forma. E Ele vai fazer da maneira dele. A maneira de Deus muitas das vezes não bate com a nossa maneira. Muitas das vezes é diferente. A maneira de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa, a gente faz de acordo com as nossas limitações e capacidades. A gente acha que a nossa maneira é melhor porque a gente tem um controle sobre ela. Entende? E quando Deus faz do jeito dele, muitas das vezes a gente se vê
Eu não sei se vocês se veem assim, mas muitas das vezes eu me sinto como se eu estivesse rodando, sabe? E tipo assim, pra onde eu tô indo? Porque eu não tô tendo controle de nada, eu só tô apenas sendo direcionada. Só que uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô aqui, outra hora eu tô aqui, outra hora eu tô aqui, e no final tudo se encontra, tudo se encaixa porque é Deus que tá fazendo. Mas se a gente for fazer do nosso jeito, não dá certo, mas do jeito dele dá. Entende? Por isso que tem momentos no nosso processo que tem dias que você acorda sorrindo, feliz e contente. Não sei se vocês são assim, mas tem dias que eu acordo feliz e contente. Tem dias que eu acordo borocochô. Tem dias que eu acordo desanimada. A minha fé não tá oscilando, a minha fé tá decidida que eu vou vencer e que eu vou receber os propósitos de Deus pra minha vida, ok? É assim que a gente tem que estar. Só que a gente, o ser humano, é emotivo. O ser humano tem limitações. O ser humano tem sentimentos. Entende? Então, a nossa alma, que são as nossas emoções, ela oscila. E a gente precisa estar com a nossa fé. Vanessa, que Deus te abençoe, querida. Obrigada. E a gente precisa estar com a nossa fé em dia. Então, a gente precisa estar com o nosso relacionamento com o Senhor desenvolvido e em dia. Entende? Por isso que o nosso relacionamento com Deus é tão importante. E isso aqui que eu tô falando pra vocês, quais são as partes pra você fazer no seu tempo de espera, nada mais é que o relacionamento desenvolvido com o Senhor. Que você vai estar ali acreditando na palavra que foi lançada, você vai estar exercendo a fé diariamente, você está confiando nele, você entregou nas mãos do Senhor e deixou, ou seja, você não pegou de volta, ok? E você faz a prática da leitura da Bíblia, você faz a leitura da Bíblia, você pratica o que você leu, você ora, você jejua, você adora. Ok? Então, durante essa prática toda que eu tô falando aqui pra vocês, você precisa ter algo de consciência. Isso aqui vai te ajudar muito. Isso aqui eu aprendi, eu e Deus, no meu processo com Ele. Quando você tira o foco do que você gostaria que acontecesse, vamos lá, você tira o foco, Deus te prometeu algo. Deus te deu uma palavra, te prometeu algo. Muitas das vezes a gente faz o nosso processo visualizando esse algo que a gente vai receber de Deus. Ok? Só que quando a gente fica visualizando esse algo que a gente vai receber de Deus, sem a gente perceber, muitas das vezes, a gente está tornando aquilo ali um ídolo para nós. A gente está colocando uma idolatria em cima daquilo que a gente vai receber. E quando você faz isso, você transforma aquela situação que você vai receber, a promessa que você vai receber, um ídolo para ti. Ou seja, você está colocando todo o seu foco e a sua determinação em cima de algo que Deus vai te dar. Só que você não pode você não pode fazer aquilo que Deus vai te dar um ídolo na sua vida. Porque aquilo ali vai estar ocupando o lugar de Deus. Então o que você tem que fazer? Você tem que desfocar o seu foco do que Deus prometeu e colocar a sua determinação e foco nele, que é o dono da promessa. Entende? Aí você consegue relaxar, você consegue tirar a carga de cima de você, você consegue tirar a ansiedade de cima de você, porque você quer viver a todo custo aquilo que Deus prometeu, ok? E você começa a colocar toda a sua energia, determinação em Deus, que é justamente onde tem que estar. Aí vai acontecer o que no seu processo de tempo de espera? O equilíbrio. Porque você tirou o foco, ok? Do que você ia receber e você colocou o foco no Senhor. E aí você vai desenvolver com o Senhor o seu relacionamento com Ele, priorizando a Ele, e Ele, no seu tempo de espera, vai estar trabalhando em você, vai estar moldando você, vai estar lapidando você, vai estar curando aquelas feridas lá que você deixou no quartinho escondido. E você vai estar sendo preparado para receber de Deus a promessa e o milagre que Ele tem para ti. Então o tempo da espera é lapidação. Entende? Você só precisa entregar para o Senhor
deixar o controle na mão dele e acreditar que ele está fazendo e se policiar para não cair na incredulidade, cair na besteira de ficar incrédula no meio do caminho. Você já passou por várias etapas do seu processo. Você já lutou, você já venceu, você já fez várias coisas. Você já foi aprovado por Deus por vários testes que Ele te fez. Não permita que agora, no final do seu processo, para entregar a promessa na sua mão, que é o tempo de espera, você venha errar. Você venha cometer o erro de cair na besteira de achar que tem controle de tudo, enfim, e que você precisa olhar mais para a promessa do que olhar para Deus. Não, continue no seu relacionamento com o Senhor, priorizando ao Senhor. Entende? Sempre prioriza ao Senhor. Seu Ivan, seja bem-vindo, seu Ivan. Tô bem, o senhor tá bem? Que bom que o senhor tá bem. Vanessa, seja bem-vinda, viu, meu amor? Seu Jair, obrigada por curtir a live. Entende, gente? Então a gente precisa fazer de Deus a nossa prioridade. Quando a gente prioriza muito o que vai receber, sem a gente perceber, cria ansiedade na gente, por mais controladora que você seja. E tira o seu foco de Deus. Então, o nosso foco tem que estar 100% no Senhor. O nosso foco tem que estar 100% no relacionamento com Deus. Entende? Por quê? Porque Deus que deu para ti a promessa, Deus que te deu a promessa, Deus é o dono da promessa. E Deus está preparando você para viver os propósitos. Então, se Deus é o dono da promessa, Deus que te deu a promessa, Deus que fez o projeto, então Ele é o dono de tudo. Então, a gente não tem que agradar a promessa. A gente não tem que agradar o propósito. A gente tem que agradar o dono do propósito, o dono da promessa, que é Deus. Então, no nosso processo de cura e libertação, nada mais é do que estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, aproximar, para haver uma unificação entre você e Deus. Entende? Porque quando existe a unificação de vocês dois, você está dizendo para Deus: Deus, eu confio em Ti, considero o Senhor o meu Pai, confio em Ti, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser que eu vou acatar, porque eu aprendi a Te amar, aprendi a confiar, e eu quero viver de acordo com as Suas vontades para minha vida. Então, quando você chega nesse nível de entrega, é a hora que Deus começa a mostrar para você que não é que você não vai viver as promessas no início, porque a palavra nos afirma isso, que Ele promete, Ele cumpre. Mas você começa a ter a certeza dentro de você que você vai viver a promessa, porque você se permitiu se deixar ser amado por Deus. Ou seja, você construiu um relacionamento com Deus ali. E uma coisa que a gente precisa ter... Obrigada, serva, que Deus te abençoe, querida, pelo compartilhamento. E uma coisa que a gente precisa ter por certeza dentro de nós. A gente não constrói um relacionamento com Deus apenas para viver a promessa dos milagres. A gente constrói um relacionamento com Deus para termos Ele do nosso lado a nossa vida inteira. Para vivermos a eternidade, para sermos preparados para a eternidade, para sermos preparados para a promessa, para tudo. Você não tem que construir um relacionamento com Deus com interesse em alguma coisa. Você tem que construir um relacionamento com Deus porque você quer conhecê-lo. Porque você quer conhecê-lo, porque você quer desenvolver um relacionamento com Ele, que você quer se tornar mais íntima dEle. Mas isso aqui que eu estou te falando vai acontecer com você no decorrer da sua permissão e se permitir ser amado por Deus e querer desenvolver esse relacionamento com Ele. Por que eu falo permissão? Porque o amor de Deus, ele é tão puro que ele nos constrange. O amor de Deus por nós nos constrange. Quando a gente começa a se permitir se deixar ser amado por Deus, ele nos constrange. Entende? Então vamos continuar aqui. O tempo da espera é o tempo de ser... Desculpa. O tempo da espera é o tempo de ser moldado por Deus. Esse é o período de cura onde você se submete à autoridade de Deus e busca a sua presença no secreto. Ainda tem isso. Quando você está lá acreditando, confiando, exercendo a fé, não tirando de Deus
o que você entregou para Ele, ok? Desenvolvendo um relacionamento com Ele, você também precisa entrar embaixo da autoridade dele. A autoridade de Deus precisa prevalecer sobre a sua vida, tá? É um momento de se aprofundar, de aprofundar as suas raízes no seu relacionamento com Deus, para desenvolver as unções e os dons que Deus derramou sobre a sua vida no decorrer do seu processo com Ele. Quando a gente tem um processo com Deus de cura e libertação, ok? Deus derrama sobre a sua vida dons e unções que vão ser usadas quando Ele te entregar o propósito. Então, o tempo da espera também serve para você se aprofundar mais na presença do Senhor, para aprender a manusear o que Ele colocou nas suas mãos. Porque não adianta você ter dons e unções sobre ti se você não sabe mexer com elas, você não sabe o que fazer com elas. Então, o seu tempo da espera vai ser justamente também para aprimorar esses dons e unções que Deus derrama sobre ti. Então, quando você está aí no seu momento com o Senhor, fala: Pai, o Senhor me deu dons e unções no decorrer do meu processo. Eu quero aprender a usá-las, me ensina. Ele vai começar a te ensinar. A gente precisa ter isso aqui por entendimento. Que muitas pessoas falam assim: mas se Deus já sabe, eu não preciso falar. Acredita aqui que pessoas, no decorrer do seu processo, Deus deu unções e dons para ti, ok? Se você não perguntar para o Senhor o que você tem que fazer com isso, ou como que se manuseia o que Ele te deu, você sempre vai ficar com algo contigo sem uso. Porque Deus quer que você use o que Ele te deu. Mas você tem que procurá-lo e se mostrar interessado que você quer usar o que Ele te deu. Entende? Deus sabe que você pode usar o que Ele deu para você com maestria. Mas precisa partir de você uma iniciativa em perguntar para o Senhor como é que você faz para usar. Porque senão vai ficar parado contigo. Porque muitas pessoas pensam assim: ah, mas Deus sabe, se Ele me deu, Ele sabe o que eu tenho que fazer. Deus sabe o que você tem que fazer, mas você sabe o que você tem que fazer? Você foi lá perguntar para o Senhor? Porque, gente, tudo que a gente faz lá e pergunta para Deus é relacionamento. É trazer Deus à existência. Entende? Então você tem que ir até Deus e falar: o Senhor me deu esse tipo, o Senhor me deu esse dom. Vou dar um exemplo aqui. O Senhor me deu o dom de discernimento. Como é que eu uso o dom de discernimento? Como é que eu sei que eu estou usando o dom de discernimento? Entende? Pergunta primária para Deus. Pode perguntar, Ele não vai rir de você. Ele vai querer, pelo contrário, Ele vai ficar feliz que você foi perguntar. Ah, o Senhor me deu o dom da sabedoria. O Senhor me deu o dom da paciência. O Senhor me deu o dom da bondade, da benevolência. Como é que eu uso isso no meu dia a dia? O que eu tenho que fazer para as pessoas? Entende, gente? É você tratar Deus como se fosse realmente seu pai e você é a criança na situação que precisa aprender. Quando uma criança quer aprender algo, ela não chega pra você e fala: tio, pai, mãe, avô, avó, como é que eu faço isso aqui? É o mesmo jeito que você vai chegar pra Deus e vai falar: Pai, Deus, Jesus, Espírito Santo, você derramou esse dom sobre a minha vida. Você me deu essa unção aqui. Com o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como é que eu uso isso? Como é que começa? Qual é a situação que eu vou usar isso aqui? Entende? Ele vai te dar os recursos para você entender. Ele vai te dar as pessoas para te explicar. Ele vai trazer os recursos para você ler sobre aquilo ali e aprender sobre aquilo ali. Entende? Mas você precisa se manter interessado. Então, seu tempo de espera também, que antecede a promessa, que também é um processo de lapidação, cura para você, para poder terminar de recauchutar você assim, vamos botar assim, de preparar você para o que está por vir, também é um tempo para você desenvolver e aprimorar os dons e unções que Deus derramou sobre a sua vida, para você usar nessa nova fase que você está adentrando. Entende? Então, o tempo da espera é o tempo de fortalecer seu vínculo com Deus, ok? Então, você fortalece o vínculo com Deus, você desenvolve as habilidades e dons que foi concedido para você, e se prepara psicologicamente, mentalmente e espiritualmente para assumir o chamado, o propósito, as promessas e as bênçãos de Deus para ti.
Então, o seu tempo tempo de espera é a fortalecimento da sua estrutura para você receber nas suas mãos o que já está pronto te esperando para Deus te dar. Entende? Alita, seja bem-vindo. Deus abençoe você, viu? Seja bem-vinda na família e seja bem-vinda na live. Isso aí, quem respondeu que não pode enterrar o talento. Não pode enterrar o talento. Tem que buscar conhecimento, tem que trazer Deus à existência, tem que perguntar para o Senhor. Entende? Você não tá, tipo assim, como que eu vou dizer para você? Não é que você não possa fazer sozinho. Você pode ir lá, procurar, pesquisar, ver como é que é. Só que Deus quer que você aprenda a depender dele. Então, o que você tem que fazer? Ao invés de você ir lá, procurar por você mesmo o que você tem que fazer com aquele talento que Deus te deu, vai no Senhor, em oração, e fala: Pai, Deus, Jesus, Espírito Santo, eu recebi isso aqui de Ti, esse talento aqui de Ti, esse dom aqui de Ti, essa unção do Senhor. Como é que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que ler? O que eu tenho que aprender? Porque Deus quer essa interação entre vocês. Deus sabe que você pode fazer sozinho. Só que Ele quer que você dependa dele para isso também. E quando você aprender que Ele trouxe para você o conhecimento, você também traz Ele à existência para usar o que você te deu. Então, o relacionamento com Deus é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você precisa trazer Deus à existência e participar Ele da sua vida. Entende? Eu peguei um versículo aqui para a gente ter uma referência dessa parte do tempo de Deus, que é em Isaías 40:31, que fala assim: Mas o que esperam no Senhor renova suas forças, criam asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, aqui nesse versículo aqui de Isaías 40:31, tá falando da espera no Senhor, só que da gente exercer a confiança nele e lembrar que no decorrer do nosso processo, por mais que venham as adversidades e venham as lutas, lembrar quem te sustenta. Então, no decorrer do seu processo com o Senhor, para você ser preparado para viver as promessas e os milagres dele para a sua vida e a eternidade com ele, ok? Seu processo de cura e libertação, vai ter momentos que você vai querer desistir, ok? Todos nós passamos por esse momento. Várias vezes no seu momento você vai querer jogar a toalha e desistir. Só que você não deve fazer isso. Você não deve jogar a toalha e desistir. Você deve continuar perseverando na fé, acreditando e exercendo a fé na palavra que foi lançada sobre a sua vida. Que você vai viver a promessa, que você vai viver os milagres, que você vai viver os planos do Senhor, que você vai passar a eternidade com Deus. Entende? Então, a gente hoje planta. Hoje são sementes que nós plantamos para a gente poder colher amanhã. A semente, ela leva um tempo de desenvolvimento para gerar o fruto. Então, hoje você escolhe estar na presença de Deus. Hoje você escolhe renunciar às suas vontades. Hoje você escolhe fazer a vontade do Senhor. Hoje dói. Hoje está ferido. Hoje você está solitário, está sozinho. Hoje dói de alguma forma em ti. Mas amanhã, quando essa semente que você está plantando hoje gerar o fruto, você vai olhar para trás e vai falar assim: Senhor, obrigado por não ter deixado eu desistir quando eu quis desistir. Obrigada por ter sido meu alicerce, a minha força. Para eu ter continuado o meu processo e chegado aqui contigo no momento que eu estou hoje, vivendo o que o Senhor tem para mim. Então, gente, a gente só vai viver o que Deus tem para nossa vida se a gente não desistir. Se a gente desistir, a gente nunca vai saber como é que vai ser. Então, se você já está caminhando com o Senhor, ou se você está entrando agora para caminhar com o Senhor, não desista em momento algum do seu processo. Entende? Usa, toda vez que vier a vontade de querer desistir para você, usa isso como um impulsionamento para você continuar. Pelo menos eu sou assim. Se eu pensar, se eu estou numa situação, ok? Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, estou dando um exemplo. Se eu estou numa situação que eu sei que existe uma possibilidade de dar certo, mas eu tento recuar porque eu estou cansado, porque eu acho que não vai dar certo, vamos botar assim, a minha vida inteira
eu vou ficar me martelando, me cobrando porque eu não fiz. Porque sempre vai haver uma dúvida. Se eu tivesse continuado, será que quando a gente está na época do mundo, né, a gente pensa dessa maneira. Mas quando a gente está com Jesus, a gente tem a certeza, porque ele está prometendo e ele é garantia. Correto? Mas no mundo lá, quando você estava, quando você não fazia algo que você queria fazer, porque por influência de pessoas ou porque você estava com preguiça, não sei. Você não tinha essa dúvida na tua cabeça. Se eu tivesse continuado, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, se eu tivesse acontecido, se eu tivesse recuado, qual seria o resultado hoje? Então, não deixa chegar nesse nível contigo, nesse momento com o Senhor. Entende? Não se permita passar por isso. De algo ter vindo para sua mão, você ter tido a oportunidade de viver, de usufruir das bênçãos do Senhor para sua vida e você desistir porque tá cansado, porque tá difícil, porque por outros motivos, porque talvez não é o momento para ti, você acha que não é o momento para ti. Entende? Então, planta agora, semeia agora, cuide da semente agora, desenvolve a semente, rega a semente, bota nutrientes na semente, porque vai ter um momento que essa semente ela vai primeiro crescer para baixo da terra, vai desenvolver embaixo da terra, as raízes vão crescer, depois que ela vai começar a surgir, aí vai vir um caulezinho, vai vir a folhazinha e vai começar o seu processo de árvore para poder gerar fruto. Mas esse tempo da semente embaixo da terra, não desista. Regue, nutre. Regar e nutrir é buscar a presença do Senhor. Então, busque a presença de Deus. Faça de Deus a sua prioridade. Não abandone Deus. Continue no seu relacionamento com Ele, por mais difícil que seja. Sempre busque forças no Senhor, porque Ele é o seu sustento. Ok? Mais uma vez, tira o foco da promessa e coloque o foco no dono da promessa, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te guiar e Ele vai te impulsionar para você não desistir. Ok? Essa foi a mensagem de hoje. Desistir não é uma opção, seu Jair. Muito bem, parabéns por isso. Desistir não é uma opção. Não é uma opção nem um pensamento, nem passar na nossa cabeça. Entende? Não deixe que pensamentos negativos ou palavras contrárias ou pessoas que são frustradas nas suas vidas porque não viveram o que elas tinham para viver, vão querer azedar a tua, não escute. Se puder, se afaste. Entende? Quando a gente começa a andar com o Senhor e a gente decide viver os seus propósitos, nós mesmos e o próprio Deus vai começar a fazer uma seletiva na tua vida. Então você mesmo vai começar a enxergar quem são as pessoas que você deve andar e quem são as pessoas que você tem que deixar de andar. Por quê? Porque pessoas que a gente deixa de andar são pessoas que não acrescentam nada a gente. E o tempo daquela pessoa ali acabou contigo. Por quê? Porque você evoluiu, você escolheu querer viver os planos do Senhor para tua vida. Então, se não está combinando, se não está casando, começa você mesmo a selecionar. Entende? Quando a gente faz algo voltado para o Senhor e prioriza o Senhor, Ele se responsabiliza por tudo. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando você começa você mesmo a fazer seletiva na tua vida, o próprio Deus vai te justificar perante aquelas pessoas. Porque as pessoas vão começar a ver que você está mais distante, ok? Só que você não tem que olhar para essa situação, você tem que focar em Deus, porque é Deus que está te prometendo a promessa, os propósitos e os milagres. As pessoas, se elas não estão acrescentando na sua vida, ok? Se as pessoas não estão acrescentando na sua vida, pelo contrário, estão te atrapalhando de você viver o que Deus tem para ti, escolha sempre Deus. Abre mão de quem tiver que abrir. Depois Deus recompensa tudo isso aí. Entende? Com o melhor dele para ti. Aí você vai ver que valeu a pena ter aberto mão de certas situações, lugares e pessoas para poder viver o que Deus tem para você. Tá bom? Glória a Deus, Vanusa, que você precisava ouvir essa palavra hoje. Fico feliz. Que bom, que bom, que bom. Não sei qual foi a parte, mas em todas as partes fico feliz. Não desista, em nome de Jesus, por favor. Quando você pensar em desistir, manda um chat para mim e fala assim, Roberto, eu quero desistir.
Não faça, tá bom? A gente tá junto para crescer e desenvolver, tá bem? Vanderlei, boa noite, seu Vanderlei. Que Deus te abençoe, senhor, viu? O senhor e a sua família. Que Deus abençoe o senhor. Gente, essa foi a live de hoje. Espero que tenha acrescentado na vida de vocês de alguma forma. Eu vejo ali que a Navanusa já acrescentou. Obrigada, querida. Que Deus te abençoe também. Deus do trabalho entrou. Alguém do trabalho entrou. Seja bem-vindo na live. Gente, essa foi a mensagem de hoje. Sexta-feira a gente vai estar aqui com o Clube da Bíblia. A gente está em Gênesis. Se eu não me engano, a gente está indo para o capítulo 6. Tá bom? Não, Ana, por enquanto, eu não tenho condições de ter live todos os dias. Mas quarta e sexta tem live às 9h30 da noite. Tá bom? Aí a gente vai estar aqui juntinho. Sexta-feira, para quem é novo aqui, sexta-feira acontece o Clube da Bíblia, tá? Tudo que eu faço é direcionado pelo Senhor, ok? Até os temas das lives também são direcionados pelo Senhor. Então o Senhor viu a necessidade de muita gente aqui querendo voltar à época que existia a leitura da palavra. E muitas pessoas aqui estão aprendendo ainda a ter relacionamento com Deus. Então, toda sexta-feira, 9h30 da noite, tem live. A gente está no Clube da Bíblia, começando um livro de Gênesis, e a gente está indo para o capítulo 6, essa sexta-feira, ok? E todos os dias aqui no canal, aqui no perfil do TikTok, em todas as plataformas, existe a Bíblia em áudio. Então, no Clube da Bíblia, a gente está lendo o Antigo Testamento, que começou em Gênesis, ok? E na Bíblia em áudio, a gente está no Novo Testamento, que a gente está em 2 Coríntios. Se você baixar aqui no perfil, você vai ver que cada livro é uma cor diferente. Justamente eu fiz assim para poder ter maior facilidade de identificação. Mas se você quiser... Que bom, Cris, que bom. Gratidão a ti também, meu amor. Se você quiser ler a Bíblia em áudio desde Mateus, vai no YouTube. Eu aconselho você ir lá no YouTube, porque lá tá separado por playlist. Então existe cada playlist do que é feito dos devocionais e de tudo que é feito eu separo por playlist para ter maior facilidade de identificação de vocês. Tá bom? Gente, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento e agradecendo ao Senhor pela palavra recebida? Vamos lá? Quem está entrando, seja bem-vindo, hein? Chegando no finalzinho da oração. Vamos pegar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento contigo, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por enriquecer os nossos corações. Obrigada por ser um conosco em todos os momentos de nossas vidas, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua paciência conosco, Senhor, e pelo teu amor, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai. Venha querer desenvolver contigo um relacionamento, Senhor, de maior profundidade e intimidade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter uma noite com a presença do Senhor, ou um dia, não sei onde você está me assistindo. Eu já vi que a live aqui, ela sai para fora do Brasil. Então, aonde você está, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, gente, obrigada pelos presentes, pelas bênçãos, pelos compartilhamentos, pela presença de você estar aqui comigo, tá bom? E a gente está aqui junto. BH, Deus está trabalhando em BH, que legal. Minas, que bom. Seja bem-vindo, Mineiro, que bom. Entende? Então, bye-bye para vocês, que Deus abençoe. E não esquece agora, na hora de dormir, se você estiver no Brasil, de você orar ao Senhor e agradecer pelo dia para o Senhor e faça disso um hábito na sua vida. Na hora de dormir, você agradecer e na hora de você acordar, consagrar ao Senhor, trazer Deus à existência na tua vida. Tá bom? Vanessa, Deus te abençoe, querida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Boa noite.